Esse trabalho é sobre identificação e danos de ácaros rajados e ácaros brancos no mamoeiro. Esse trabalho é parte da avaliação da disciplina de Acarologia e Nematologia, ministrada pela professora doutora Mércia Carujo Bonfim Celoto, e os discentes desse grupo são Brenda Fernandes, Daniel Lima, Guilherme Francisco, Ketiele Ferreira e Michael Wesley. A cultura do mamoeiro, carica-papaya, é extremamente importante para o agronegócio brasileiro. O Brasil se destaca como o segundo maior produtor do mundo, com a produção superior a 1 milhão de toneladas por ano. E o nosso Brasil é um país exportador que atende o mercado europeu. Entretanto, o mamoeiro é afetado por um vasto número de pragas e doenças. E dentre essas pragas, nós podemos citar o ácaro rajado, Tetranychus urticae. E vamos falar agora sobre a identificação e os danos dele no mamoeiro. Bom, de modo geral, eles são membros da família dos Tetranychus, Tetranychídeos, do grupo dos trombidiformes. Essa família possui mais de 1.200 espécies de ectoparasitas vegetais. E eles têm algumas características, como vivem na parte de baixo das folhas e tecem teias protetoras, que são chaves e características para a identificação correta deste ácaro. Eles possuem um comprimento de 1 milímetro e 0,6 milímetros de largura. E embora sejam muito pequenos, nós conseguimos visualizá-los a olho nu. E o nome de ácaro rajado se dá por essa característica de coloração deles, que vai do verde amarelado até o verde escuro, e possuem duas manchas escuras no seu dorso. Por isso o nome é ácaro rajado. E eles também possuem um par de ocelos vermelhos, que também são usados na identificação. Falando agora sobre o ciclo de vida deste ácaro. Se inicia com o ovo, que possui cerca de 0,14 milímetros de diâmetro, são esféricos e são quase transparentes, levemente amarelados, e podem durar até um mês. E o período de incubação está muito relacionado à temperatura. Se houver regime de chuvas, eles podem em 4 dias eclodir a 23 graus e a 13 graus eles ficam até 18 dias para eclodir. Nós vamos ver mais para frente que esse ácaro está extremamente relacionado às altas temperaturas, favoráveis para o seu desenvolvimento. A larva deles possui 3 pares de perna, são levemente amareladas, quase incolor. Em sequência, eles passam para protoninfa e deutoninfa. Aqui eles já se alimentam, possuem 4 pares de perna e a única diferença de protoninfa para deutoninfa são os tamanhos. Em seguida, eles passam para a fase adulta, que são maduros sexualmente e já começam a se reproduzir. E há dimorfismo sexual. O macho, como nós podemos ver, ele é menor, sempre amarelo e possui a parte final do seu corpo afilada. Ao contrário das fêmeas, que possuem maior volume corporal, são maiores e o seu corpo não é afilado. E eles possuem uma alta capacidade reprodutiva, onde as fêmeas podem colocar 100 ovos em 10 dias. E esse grande surto reprodutivo pode ser influenciado por alguns fatores, em especial o clima seco, que vai favorecer as grandes infestações. E condições de umidade suprimem esse ciclo. Isso se dá em resposta que, no clima seco, a planta começa a eliminar uma maior quantidade de água através da evaporação da cutícula. E os ácaros conseguem se alimentar dessa água. Eles também vão se alimentar perfurando as folhas. Mas quando há condição de clima quente, eles conseguem se reproduzir mais rápido, uma vez que há uma maior oferta de alimento, uma vez que as próprias plantas vão emitir essa água pela respiração da cutícula. Sintomas e danos. A principal característica quando há infestação de ácaro rajado são as folhas amareladas. Isso se dá em resposta à perfuração do estilete, que o ácaro vai se alimentar de todas as células da epiderme, incluindo cloroplastos. Eles atacam as folhas novas, folhas velhas, brotos e sugam todo o conteúdo celular e os cloroplastos, impedem a fotossíntese. Essa folha vai ficar amarelada e, em sequência, ocorre a necrose. Nós podemos ver nessa foto as folhas já necrosadas. Outra característica
E grande consequência das folhas é que elas caem após essa necrose. E quando elas caem, principalmente na cultura do mamoeiro, os frutos vão ficar expostos à ação direta dos raios solares. E isso vai alterar a qualidade física deles, uma vez que eles vão amadurecer de uma forma mais rápida e não vão atingir o tamanho e nem o peso ideal para a prateleira. E aqui está a característica principal que nós identificamos no tetraniquídeo, é a presença das teias, que possuem diversas funções para eles. Nós podemos ver essa planta de amoreira, em que está bem visível a presença dessas teias, e esses ácaros atacam mais de 150 espécies comerciais, não apenas os mamoeiros. Essas teias possuem a função de proteger dos seus predadores, impede o estabelecimento de outra espécie no mesmo lugar. Há trabalhos que dizem que o ácaro vermelho europeu, Panonídeos umi, não se estabelece em áreas onde está o ácaro rajado. Ele vai proteger dos seus predadores e também da ação direta da chuva. Os ácaros em condições de umidade ou de chuva, onde as gotículas de água batem nas folhas e eles caem ao chão. E isso é um fator que não impede ou atenua o boom populacional dele. Entretanto, é uma desvantagem para o ácaro, por isso essas teias os protegem, uma vez que eles não possuem asa. Então, se eles caem da folha, eles vão morrer. Há trabalhos que dizem que a presença dessas teias aumenta a condição higiênica do ambiente, uma vez que o ácaro não vai fazer as suas fezes na folha onde vão se alimentar, e sim nessas teias. O controle do ácaro rajado é realizado, antes de tudo, com o monitoramento, que é extremamente essencial para a cultura do mamoeiro, e ela é realizada desde a implantação do pomar até o fim do mesmo. E o monitoramento é realizado dividindo o pomar por talhão com 100 plantas. E nessas 100 plantas é realizado 20 pontos aleatórios, onde nós vamos fazer, com o auxílio de uma lupa, a contagem do número de ácaros e de ovos. E se nesses pontos forem encontrados mais de 10 ácaros e ovos, é necessário que se entre com o controle químico ou biológico. Há também algumas ações que atenuam, como a eliminação de folhas velhas, onde eles se reproduzem, e também a aplicação de enxofre na formulação de pó molhável ou produtos acaricidos à base de abamectina. Como a cultura do mamoeiro é extremamente sensível à fitotoxicidade e nós atendemos mercados europeus que são exigentes à presença de elementos químicos que visam o controle biológico é extremamente importante e se torna uma alternativa eficaz para a cultura. E no controle biológico, nós temos a presença de duas ações. O primeiro são de ácaros predadores, principalmente do gênero Phytoceius e Neoceius, e do fungo Baveria baciana. Isso já é extremamente usado em pomares comerciais. Nessa foto, nós vemos um ácaro do gênero Neoceius predando um ácaro rajado. Eu estarei falando sobre o ácaro branco. As características gerais. O nome científico do ácaro branco é Polyphago tarsonulato. Foi identificado por Branques em 1904, pertencente à família Tarsonemides. O ácaro branco também é conhecido como ácaro tropical, ácaro da rasgadura ou ácaro da queda do chapéu do mamoeiro. É considerado a praga mais importante da cultura do mamoeiro, podendo causar danos a grande número de hospedeiros. Esse ácaro ele tem uma ampla distribuição geográfica. Para melhor saber como identificá-lo, é necessário conhecer o ciclo de vida dele. Os ovos são de cor pérola ou branca, de formato achatado com saliências superficiais, e são colocados isoladamente. As larvas, elas possuem 3 pares de pata e apresentam uma coloração esbranquiçada. Este ácaro também apresenta uma fase chamada falsa pupa. As larvas permanecem na cutícula larval durante 1 ou 2 dias, emergindo em seguida. Os adultos possuem 4 pares de patas. A fêmea tem a coloração branca ou amarela brilhante, mede cerca de 0,15 mm de comprimento e 0,11 mm de largura. O macho
são menores, com aproximadamente 0,14 milímetros de comprimento e 0,8 milímetros de largura, e tem a coloração semelhante à das fêmeas. O último par de perna, tanto dos machos como das fêmeas, é diferente dos demais. Eles não são utilizados na locomoção. Os machos usam o quarto par de pernas para transportar as fêmeas jovens, chamada ninfa quiescente, que ainda se encontra na cutícula larval. Quando a fêmea adulta emerge da cutícula larval, é realizado o acasalamento. O ciclo de vida do ovo adulto, ele varia de 3 a 5 dias, tendo a maior desenvolvimento populacional quando o ambiente se encontra úmido e quente. A fêmea pode ovopositar cerca de 40 ovos por até 15 dias. E as larvas permanecem na cutícula larval durante 1 ou 2 dias, emergindo em seguida. Sintomas e danos. Seus danos manifestam-se em folhas jovens, no ápice, que é no ponteiro das plantas, ou nas brotações laterais, geralmente em regiões meristemáticas. O ácaro branco se alimenta da epiderme das folhas, tornando elas cloróticas, coriáceas e encarquilhadas. Com a evolução dos danos, ocorre a paralisação da atividade vegetativa. As folhas que irão se expandir apresentam um limbo mal formado. À medida que as folhas mais velhas caem, ocorre a redução do porte da planta e do número de flores, gerando uma queda da produção e perda do valor comercial dos frutos. O ataque severo desse ácaro pode causar a morte da planta. Em razão do seu curto ciclo biológico e rápida multiplicação, são necessárias inspeções periódicas no pomar, com o objetivo de identificar os primeiros focos de infestação. Na figura 17 é possível ver isso. O controle deve ser efetuado nos focos iniciais ou ao seu redor, quando os sintomas se tornam mais evidentes. Quando for encontrados sintomas, deve-se fazer o controle em reboleiras. E se por acaso forem encontrados 5 ou mais áreas com esses focos, a aplicação deve ser realizada na área total deste talhão. O produto aplicado, ele deverá atingir os ponteiros e as brotações laterais das plantas. Dentre os principais ativos químicos que podem ser utilizados para o controle, estão a abamectina, clorofenaps e o enxofre. O uso de enxofre alimentar em pó tem sido muito utilizado e apresenta um bom resultado. A prática cultural da eliminação de brotos laterais de troncos das plantas deve ser realizada como medida complementar, pois essas brotações permitem a multiplicação dos ácaros e agem como foco de reinfestação. A cultura do mamoeiro é muito atacada pelo ácaro branco e o ácaro rajado. Assim, há necessidade de conhecer as características do ciclo e os sintomas da doença para identificação e posterior controle. Obrigado, e essas são as referências utilizadas.